Bom dia, boa tarde ou boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista Orla Sul e prezados amigos que sempre estão conosco, nos acompanhando nessas reflexões dominicais. Para nós é um prazer estar com você mais uma vez. Queremos lhe convidar para estar com a gente, conhecer a nossa comunidade de fé, que fica aqui na Academia Cristã, pertinho do Shopping Center, em Recife, em Boa Viagem, às 17 horas todos os domingos. Mas se você não pode estar com a gente, você pode nos acompanhar através dessas reflexões. E agora no mês de fevereiro, que é o mês de aniversário da nossa comunidade de fé, nós estamos com uma nova série de mensagens que começamos no domingo passado. Não sei se você teve a oportunidade de assistir ou não, mas nós estamos falando sobre o livro de Ruth, sobre cada um dos personagens do livro de Ruth e entendendo que esse livro serve de inspiração para cada um de nós empreendermos uma nova jornada. Nós estamos vindo de 2 anos muito difíceis, 2019, 2020, 2021 entra com expectativas de esperança para cada um de nós, afinal finalmente chegou a vacina contra a pandemia. E nós estamos tirando algumas lições desse livro de Ruth. E o nosso tema, na verdade, anual para esse momento nosso é exatamente uma nova jornada. Então queremos convidar você a refletir, a pensar e a empreender uma nova jornada para a sua vida também, com certeza absoluta. Domingo passado, se você não assistiu, nós estivemos falando, queremos fazer uma ligeira recapitulação aqui, né? Estivemos falando sobre o seguinte tema: da tragédia à esperança, uma nova jornada. Da tragédia à esperança, uma nova jornada. O livro de Ruth fala da história de Noemi. Noemi tinha um esposo chamado Elimeleque, tinha 2 filhos também, e resolveram, por conta da fome, viajar para uma cidade chamada de Moabe, que ficava próximo de Belém, né? Relativamente próximo, cerca de 110, 160 quilômetros de Belém. Só que naquela época as viagens eram empreendidas a pé, né? E não em lombos de animais normalmente, mas os mais pobres faziam essas caminhadas de uma cidade para outra. E aconteceu que, em chegando em Moabe, o esposo de Noemi, ele falece, ele morre, ele vem a falecer. E 12 anos depois, 10 anos depois, os seus filhos também vêm a morrer e ficam 3 viúvas, né? Ela própria, a Noemi, a sua nora chamada de Orfa e a outra nora chamada de Ruth. E essas 3 mulheres é que desenvolvem o restante da história desse livro, notadamente Noemi e Ruth, porque Orfa meio que fica pelo meio do caminho, não prossegue a viagem com elas, não consegue empreender o retorno a Belém como era previsto. Então, nós estamos aqui encontrando, portanto, 3 mulheres de luto nesse instante. Nós falamos no domingo passado que, na verdade, a tragédia ela tem o poder de nos esvaziar fisicamente, acabar com as nossas forças físicas, esvaziar psicologicamente e nos esvaziar até espiritualmente, porque nós ficamos pensando o que é que Deus muitas vezes tem contra nós, né? Que permite que essas tragédias aconteçam. Então há um esvaziamento também espiritual. Nós deixamos nesse ponto onde a esperança, na verdade, começava a renascer pelo fato de, no retorno de Noemi e de Ruth para Belém, elas chegarem exatamente no período da colheita da cevada, que era a primeira colheita que existia. E essa colheita representava um tempo de alegria, um tempo de felicidade. Então essa notazinha de rodapé, vamos dizer assim, no final do capítulo 1, era o símbolo da esperança na vida daquelas mulheres, do reescrever a sua história, né? Ou de escrever uma nova história naquele instante. Hoje não. Hoje nós queremos falar sobre o capítulo 2 e enfocar a personagem chamada de Ruth, né? Que é uma das personagens principais desse livro aí. Eu quero falar sobre 3 mulheres de luto e quero explicar um pouquinho antes para você o que é luto, né? Luto, na verdade, é um período esperado de recolhimento em que as pessoas ficam após perderem pessoas queridas de sua vida. Luto é período de dor, de sofrimento, de mágoa, de tristeza.
É período em que a gente perde a graça em relação ao mundo, o mundo perde a graça em relação a gente. Na maioria das vezes que eu, como psicólogo, lido com pessoas que estão em luto, elas estão querendo mais dormir do que qualquer coisa, elas estão querendo se refugiar em remédios, elas estão querendo apagar aquela situação trágica pela qual passaram de suas mentes. Então, período de luto é período de estagnação, onde parece que a vida ficou no passado, parece que a vida não tem mais sentido algum para essas pessoas que estão vivenciando o luto. E é justamente nesse ponto que eu quero destacar a posição, as ações, as atitudes de Ruth, para falar com você hoje sobre o tema do luto à renovação da vida, uma nova jornada. Do luto à renovação da vida, uma nova jornada. E eu sei que, na verdade, muita gente em nosso país e no mundo inteiro está de luto hoje, né? Hoje, por exemplo, é segundo domingo de fevereiro, seria o dia de carnaval, né? Desse período de carnaval, e a gente tem um mundo absolutamente silenciado, porque nós não saímos ainda da pandemia, ou seja, nós estamos vivendo, respeitando inclusive, né, a vida das pessoas para não haver contaminação, e respeitando a dor daquelas pessoas que estão de luto. Então, do luto à renovação da vida, uma nova jornada. E eu quero ler alguns textos da Bíblia para você nesse instante, dessa história de Ruth e de Noemi. No capítulo 1, a partir do versículo 16, nós lemos exatamente assim: Disse, porém, Ruth: Não insistas para que eu te deixe e me afaste de ti. Estava falando com Noemi, porque Noemi queria voltar para sua terra e dizia para Ruth e para Orfa assim: olha, vocês podem voltar para a casa de vocês, porque eu não tenho mais filhos para dar para vocês como novos esposos, para que vocês prossigam na vida de vocês. Então, voltem para casa, fiquem com seus pais, fiquem com as suas mães, para que vocês possam casar de novo. Essa era a perspectiva de Noemi. Mas Ruth diz o seguinte para Noemi: não insistas para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu também. Ali eu serei sepultada. Me faça assim o Senhor, outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo Ruth estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso, deixou de insistir com ela para que desistisse de estar ao seu lado. Ruth insistia em voltar com Noemi para Belém. No capítulo 2, a partir do versículo 2, a gente lê então assim: com elas duas já em Belém, não é? E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Essas espigas seriam apanhadas para que elas duas não morressem de fome, porque as viúvas em Israel não tinham nenhuma possibilidade de recursos, né, para se manter. Foi, pois, Ruth e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. A gente pula alguns versículos então, e a gente vai ver que Elimeleque chega e pergunta ao seu capataz, que seria o senhor, né, daqueles que estavam colhendo no campo. Ele pergunta: de quem é essa moça, ou quem é essa moça? E o rapaz responde: essa é Ruth, a moabita. E continua dizendo: disse-me ela, deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. E assim ela veio, e desde manhã cedo está aqui até agora, a não ser por um pouco de tempo que esteve sentada em casa, descansando. Nada mais do que isso. Que Deus nos abençoe na compreensão do texto que nós acabamos de ler, nessa reflexão que nós vamos fazer, que Ele possa nos orientar, né? Nos abrir os olhos para aquilo que nós precisamos aprender aqui. Essa é a história de Noemi e de Ruth. E quando a gente fala desse tema do luto, a renovação de vida, uma nova jornada,
Eu acho que a primeira lição que, na verdade, Ruth vai nos ensinar para alguém que está vivenciando esse luto profundo, essa dor, e é esperado que isso aconteça realmente, né? Nós temos que elaborar o nosso luto, como dizem os psicólogos, né? Ou seja, tratar do nosso luto, como dizem os psicólogos. Nesse contexto, a primeira lição que Ruth vai nos dar é que do luto à renovação de vida, a nova jornada é muito mais do que um discurso bonito. Do luto à renovação de vida, a nova jornada após esse luto é com certeza muito mais do que simplesmente um discurso bonito. Discursos bonitos sempre nos atraem, não é? Ou seja, discursos sempre nos atraem, e os bonitos mais ainda em nossas vidas. E Ruth aqui ela profere um dos discursos mais bonitos de toda a história da humanidade. Um texto que é o mais conhecido do livro de Ruth, possivelmente seja exatamente esse pequeno discurso que ela faz nesse capítulo de número 1. Esse discurso ele é repetido até hoje, até a atualidade, em vários casamentos. É uma declaração de amor fantástica, de apego, de união a outra pessoa. Eu vou reler para que a gente possa entender como esse discurso é bonito. Ela diz assim para sua sogra, não é? Apesar da cerimônia de casamento hoje, o noivo ou a noiva dizer um para o outro, né? Na verdade, esse discurso foi feito de uma nora para uma sogra, né? O que é difícil de acontecer, né? Essa vinculação, esse apego, sempre há esse mito popular de que noras e sogras não se dão bem. Mas esse discurso originalmente é de uma nora para uma sogra. E ela diz exatamente assim: não insistas para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali e serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja morte, me separar de ti. Coisa linda, né? Maravilhoso, fantástico. Um pequeno texto, mas uma obra-prima da literatura. Aliás, o livro de Ruth, ele é uma obra-prima da literatura. Discursos, portanto, são parte importante da história da humanidade. Quem não lembra, por exemplo, do Winston Churchill dizendo, por exemplo, o seu famoso discurso na Segunda Guerra Mundial, né? Eu não vos prometo senão sangue, suor e lágrimas, né? E aquilo ali serviu para inspirar, na verdade, todas as tropas inglesas que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Quem não lembra do discurso de Martin Luther King ao dizer eu tenho um sonho, né? Eu tenho um sonho, I have a dream. É fantástico, maravilhoso. Quem não lembra agora há pouco do Obama, por exemplo, com o seu discurso dizendo sim, nós podemos, sim, nós podemos. Discursos, portanto, são um repertório, eu diria, dos nossos desejos mais íntimos. Discursos são os nossos repertórios dos nossos desejos mais íntimos, mais pessoais. As nossas metas, nossos objetivos nobres, eles são colocados através dos discursos que nós fazemos. E nós não podemos virar as costas para os nossos discursos, para os nossos desejos verbalizados através das palavras, de jeito nenhum. Mas é aqui que eu quero parar e chamar a sua atenção para uma coisa. Na verdade, nós temos duas noras, uma chamada de Orfa e uma chamada de Ruth. E nós não podemos virar as nossas costas para os nossos discursos. Inicialmente, as duas noras tinham o mesmo discurso, tinham as mesmas palavras, tinham os mesmos desejos. As duas diziam para Ruth, para Noemi assim: nós não vamos ficar aqui em Moabe, nós queremos voltar com você, nós queremos voltar com você, nós queremos voltar com você. Mas uma delas se chama Orfa. E Orfa, na língua original hebraica, significa nuca. Nuca, a parte de trás da nossa cabeça. E essa palavra nuca quer dizer assim, aquela que você vê apenas pelas costas. Aquela que você vê apenas pelas costas, ou seja, aquela que dá as costas para você. E em meio ao caminho, mediante a insistência de Noemi de que elas ficassem na sua terra, na sua casa,
com os seus pais, com os seus deuses. Na verdade, Orfa dá as costas para Ruth e Noemi e volta para casa. E aí, quando Noemi insiste em que Ruth também faça o mesmo, é que acontece esse discurso maravilhoso de Ruth que nós temos aqui. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer para você? Eu estou querendo dizer assim, é que nós não podemos voltar as nossas costas, desistir dos nossos discursos. Ruth vai nos ensinar que para sair do luto, nós precisamos mais do que um belo discurso. Nós precisamos de ação, nós precisamos de determinação, nós precisamos, na verdade, ir além do discurso e nos apegarmos aos nossos desejos. O texto diz que, texto aqui após o discurso de Ruth, que Noemi olhou para ela a partir daquele instante e desistiu de insistir. E diz também que, enquanto Orfa beijou a sua sogra e voltou as costas para ela e foi embora, na verdade, Ruth se apegou mais ainda à sua sogra e caminhou com ela até voltar para Belém. E engraçado que a palavra apego aqui, nesse caso, né, se apegou a ela é uma palavra que é a palavra que é usada também lá no Jardim do Éden, né? Quando Deus olha para o homem e para a mulher e diz assim: deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua esposa e viverá com ela para sempre. Ou seja, esse se unirá, ou seja, se apegará a ela de tal maneira que vai vivê-la para sempre. Deixará para trás pai e mãe e se apegará à sua esposa e dará continuidade com uma nova família aqui. Então, a primeira lição que a gente aprende aqui, na verdade, se a gente quer sair do luto para a renovação de vida, é que isso precisa ir além, muito além de um belo discurso. Ou seja, na verdade, eu não posso apenas ficar dizendo que quero sair do luto. Eu preciso, na verdade, além das palavras, fazer alguma coisa a mais. E essa é a segunda lição que Ruth vai nos ensinar. Ela vai nos ensinar que nós precisamos, na verdade, de ter uma atitude correta. O texto diz que Noemi, ao ver que Ruth estava de todo resolvida a ir com ela, deixou de insistir. Não pediu que ela ficasse mais na sua própria terra, mas deixou que ela acompanhasse ela nessa volta para Belém. Estava de todo resolvida. Aqui a gente está falando de uma atitude. Atitude é aquilo que está dentro de nós. Comportamento é aquilo que está fora de nós, né? Muitas vezes nós vemos o comportamento, nós vemos a atitude a partir do comportamento aqui fora. Mas a atitude está dentro de nós, a atitude está presente em nossas vidas, né? Toda e qualquer jornada, ela começa dentro do coração e não fora de nós. Toda e qualquer jornada que nós queremos empreender, ou que vamos empreender, que devemos empreender em nossa vida, seja ela qual for, ela precisa começar com a atitude correta, com a atitude certa. Tudo começa quando nós estamos resolvidos predispostos, seguros, firmes, determinados. Isso tudo se refere a atitudes que estão dentro de nós. Trata-se da resolutividade, da disposição para partir, fazer, seguir, enfim. Essa predisposição, essa disposição, esse gás interno, esse gás interior para cumprir o desejado em nossas vidas. Sem esse combustível interno, nenhuma boa intenção ela vai se concretizar à nossa frente. Ouça bem o que eu estou dizendo. Sem esse combustível interno, sem essa predisposição, sem essa resolutividade, sem essa determinação, sem essa vontade, de forma alguma, nenhuma boa intenção, nenhum desejo vai se concretizar dentro de nós. Ruth, ela estava inflexível, determinada a seguir em frente. Não havia como a sua sogra dissuadi-la daquilo que já estava dentro dela. Ou seja, a firmeza de coração, aquilo que nós chamamos hoje de força de vontade, seria um resumo
de todas essas palavras que eu acabei de citar aqui para você. Ou seja, existia dentro dela a atitude correta, a determinação, a força de vontade para que ela pudesse seguir adiante na sua renovação de vida. Ou seja, do luto à renovação de vida, passando por essa nova jornada, é preciso que a gente vá além das palavras, além do discurso, além do blá 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 blá, a gente tenha também a atitude certa, a atitude correta, a determinação de querer cumprir essa nova jornada, de deixar o luto para trás para renovar as nossas vidas. Eu sei que é difícil para quem está passando por situações de luto vivenciar isso que eu estou dizendo. Enquanto você estiver elaborando o seu luto, curtindo esse seu luto, vivendo esse seu luto, a perda de alguma coisa importante, seja um emprego, seja uma pessoa, seja um casamento, seja lá qual for a situação, enquanto você estiver vivendo esse luto, dificilmente você vai encontrar forças em você, mas será sim necessário ter essa atitude correta, essa determinação, essa força de vontade para você seguir adiante, para você recomeçar essa nova jornada ou começar uma nova jornada em sua vida. Então, nesse texto, a primeira coisa que Ruth nos ensina é que se nós queremos sair do luto para a renovação de vida, passando pela nova jornada, é preciso que a gente vá além do discurso de que quer realmente sair desse luto. É preciso ter a atitude correta em nossas vidas, essa resolutividade, essa força de vontade, essa determinação, essa firmeza dentro do seu coração. Mas a terceira coisa, além de superar as palavras, além de ter, na verdade, a atitude correta, da renovação do luto à renovação de vida, a nova jornada ela implica em ter a coragem de agir. Essa é a terceira lição que a gente aprende com Ruth aqui. Do luto à renovação de vida, a nova jornada vai exigir de você, na verdade, a coragem de agir. Veja que no versículo 2 do capítulo 2, nós lemos exatamente assim. E Ruth disse a Noemi, deixa-me ir ao campo, e ela foi e chegou lá. Já em Belém, já estabelecida ali, não adiantava ficar de braços cruzados, olhando uma para outra e morrendo de fome. Em um belo dia, Ruth acorda e diz para Noemi, deixe-me ir ao campo e eu vou, na verdade, recolher espigas daqueles que me permitirem recolher as espigas que estiverem caindo. Né? Havia uma lei em Israel que durante a colheita, as espigas que caíssem e ficassem no chão, elas seriam recolhidas pelos pobres, para que eles pudessem não morrer de fome. Havia esse cuidado, não é, com as pessoas menos favorecidas da sociedade. E é disso que Ruth está falando. Deixe-me ir ao campo e eu vou colher as espigas que caírem, não é, daqueles que estão recolhendo essas espigas, para que a gente tenha o que comer aqui. E ela foi, diz o texto bíblico. Ou seja, em outras palavras, eu quero dizer para você assim, há um instante, há um momento que nós precisamos entrar em campo. Nós precisamos pisar em campo. Há um momento que a gente precisa começar a jogar o jogo da vida. Não adianta ficar parado, curtindo só o luto de jeito nenhum. É importante o luto, a gente precisa viver esse luto, mas há um momento que a gente precisa também começar a pisar no campo, a cair em campo, a jogar novamente esse jogo da vida. É preciso que a gente tire o centro, como a gente diz na linguagem do futebol, né? Ou seja, a gente precisa fazer aquilo que precisa ser feito para que as coisas comecem a acontecer e a nova jornada se possibilite mais uma vez em nossas vidas. Entenda bem uma coisa, você que está me ouvindo hoje, que está passando por uma situação dessas de luto, de dificuldades, de problemas assim no seu viver, que aqui não está se exigindo que você faça nada de extraordinário. Nada, na verdade, assim, que exija muito de você. A gente está dizendo simplesmente assim, olha, volte ao curso natural da vida. Olha, Ruth não era a primeira vez que estava colhendo espigas de milho em algum campo. Não, era simplesmente isso que ela precisaria fazer.
fazer alguma coisa que ela já fazia anteriormente, fazer alguma coisa que ela já tinha experiência de fazer alguma coisa que não exigia muito dela de jeito nenhum, fazer uma coisa simples, mas fazer, ou seja, se colocar novamente na correnteza da vida, não ficar sentada à beira do caminho, vendo o desfile da vida passar diante dela naquele instante. Não, ela precisava fazer o mínimo necessário, mas fazer alguma coisa da sua vida simples e cotidiana para começar a jornada, a nova jornada que iria levá-la para fora desse luto que nós estamos falando para você. Ou seja, é uma espécie de trabalho, mas é um trabalho que lhe abre para o encontro de outras pessoas. É uma espécie de trabalho simples que, na verdade, lhe leva a ser útil para alguém, como Ruth estava sendo útil para Noemi naquele instante. Ou seja, ela tirava o foco de si mesma, do seu luto, da sua dor, do seu sofrimento, e colocava o foco de que ela precisava ajudar aquela sogra dela, sustentar aquela sogra dela de alguma maneira, de algum jeito, de algum modo. Ou seja, se a gente quer sair do luto, acho que uma das melhores formas de fazer isso é exatamente deixar de focar um pouquinho em nós mesmos e começar a focar naquelas pessoas que estão ao nosso redor e que precisam de cada um de nós ainda em nossas vidas. Quero dizer para você o seguinte: nós ainda não teremos certeza de nada do que poderá acontecer nessa hora. Não adianta fazer conjecturas sobre o futuro nesse momento que eu estou descrevendo para você. Mas nós estaremos fazendo a nossa pequena parte que vai nos ajudar a sair do luto para a renovação de vida, empreendendo uma nova jornada em nossas vidas. Só isso. E o resto vai ser com Deus, como foi na vida de Ruth e de Noemi também. Contudo, eu quero já me aproximar da conclusão dizendo para você o seguinte: há duas outras lições que, na verdade, Ruth vai nos ensinar nessa jornada de saída do luto para a renovação de vida, nessa nova jornada de saída do luto para a renovação de vida. A primeira dessas lições é: para deixar o luto para trás rumo à nova jornada, é preciso trabalhar duro. Para deixar o luto em direção à renovação de vida através dessa nova jornada, é preciso trabalhar duro. É interessante que quando Boaz, que é o dono da terra, chega no seu campo e vê que além dos seus trabalhadores tem aquela moça que está ali colhendo espigas e ele não a conhece, ele pergunta ao chefe, ao líder daqueles que estavam ali trabalhando para Boaz: quem é essa moça? E ele responde: é Ruth, a moabita, que veio com Noemi para cá. E Noemi era parente de Boaz, né? Parente distante de Boaz. E a descrição que ele faz da forma como Ruth está se comportando ali é maravilhosa. Ele vai dizer assim: olha, ela veio desde manhã cedo e até agora está aqui. Não parou de trabalhar, a não ser por um breve momento em que ela descansou à sombra ali na casa e nada mais. Ou seja, ela está trabalhando duro desde manhã cedo para ganhar o pão nosso de cada dia, trazer o alimento para a sua sogra nesse instante. O que eu quero dizer para você aqui não é assim: você que está vivenciando um luto, simplesmente mergulhe de cabeça no trabalho como se não existisse outra coisa na sua vida. Eu não estou dizendo para você usar o trabalho como um mecanismo de defesa que nós psicólogos tanto conhecemos. Não. Mas eu estou dizendo assim para você: olha, você vai ter que trabalhar muito duro em si mesmo nessa hora. Você vai ter que fazer aquilo que está sem vontade de fazer. Eu sei que quem está vivenciando um luto qualquer é alguém que normalmente quer mais estar na cama, quer estar dentro de casa, não quer fazer nada, quer esmorecer, quer desanimar. A tendência é querer perder a luta para o desânimo, a falta de ânimo no seu viver. É nisso que você tem que trabalhar duro,
É nisso que você tem que trabalhar duro, desde o início da manhã até a hora que você for dormir. É trabalhar duro em você mesmo e com você mesmo, para que você possa vencer o desânimo, o desejo de sucumbir, o desejo de apagar, o desejo de estagnar-se, o desejo de simplesmente desaparecer, que eu sei que existe dentro daqueles que estão vivenciando qualquer tipo de luto, na verdade. Então, a quarta lição que Ruth nos ensina dessa jornada do luto à renovação de vida, passando por essa nova jornada, é exatamente isso. Trabalhe duro em você mesma. Não dê espaço para a moleza, para o desânimo, para a falta de perspectiva que você, na verdade, entende que a sua vida se tornou nessa hora. E a quinta e última lição é a seguinte: havia uma decisão de Ruth de sair do luto para a renovação de vida através de uma nova jornada, e isso implicava em deixar algumas coisas importantes para trás em prol de algumas outras coisas importantes que viriam pela frente. Entenda o que eu vou lhe dizer. Se nós queremos sair do luto para a renovação de vida, isso implica em deixar algumas coisas importantes para trás em prol de algumas outras coisas importantes que virão pela nossa frente. E a gente lê isso aí no capítulo 2, versículos 11 e 12, que eu não li ainda para você, mas que são as palavras de Boaz, quando ele encontra com Ruth, no campo ainda ali, e vai falar com ela a respeito da atitude dela. Ele diz assim: e respondeu-lhe Boaz e disse: bem se me contou quanto fizestes à tua sogra depois da morte de teu marido, e deixastes a teu pai e tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecias. O Senhor te galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, ou seja, a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Que Deus te recompense, o Deus de Israel, sob cujas asas viestes te abrigar. E aqui vem a nossa última lição desse tema que nós estamos refletindo no dia de hoje. Existem algumas coisas importantes que a gente vai precisar deixar para trás. Não estou dizendo esquecer, mas deixar no passado, certo? E Ruth, na verdade, tinha deixado para trás coisas muito importantes. Tinha deixado para trás o seu pai, tinha deixado para trás a sua mãe, tinha deixado para trás a sua terra. Ou seja, tudo aquilo que lhe era familiar e que representava abrigo para ela. O abrigo do lar, o abrigo da terra natal. Eu não sei vocês, mas toda vez que a gente viaja, está numa terra estranha, a gente se sente mais ou menos desabrigado, meio que desconfortável. Apesar de estar ali passeando e etc, vendo coisas que são legais e importantes, mas de certa maneira parece que a gente sabe que o nosso lugar não é ali, não é? É importante a gente pensar assim: eu vou voltar para casa, não é? Porque a gente em casa se sente abrigado. Ruth, ela tinha abandonado completamente, ela não voltaria a viver com o seu pai, com a sua mãe e na terra de Moabe, de onde ela tinha vindo. Mas ela tinha decidido empreender a nova jornada em prol de estar com a sua sogra Noemi. É aí onde voltamos ao discurso dela. A tua terra será a minha terra, aonde você viver eu vou viver, aonde você dormir eu vou dormir, aonde na verdade for o seu povo será o meu povo, aonde for o seu Deus será o meu Deus também. Essa era a grande nova jornada, ou seja, o destino novo que estava pela frente. E importante, não é? É essa atitude dela, essa resolução de não deixar a sogra, que vai fazê-la entrar na família de Davi, ser, na verdade, a avó de Davi, e vai fazê-la entrar na genealogia de Jesus Cristo, ou seja, na família de Jesus Cristo. Deixar algumas coisas importantes para trás em prol de outras coisas importantes pela frente. Deixar que o curso da vida siga e Deus faça a vontade dele em nosso viver.
Ou seja, aquela nova jornada seria o preço a pagar e ao mesmo tempo seria a recompensa que ela teria no seu viver. Em resumo, eu quero dizer assim, uma nova jornada é mais do que palavras, uma nova jornada é mais do que uma atitude correta, uma nova jornada é mais do que simplesmente a nossa coragem de agir, uma nova jornada é mais do que o trabalho duro que nós fazemos com nós mesmos para vencermos os nossos sentimentos, as nossas dificuldades e as nossas limitações internas, a nossa dor, o nosso sofrimento, o nosso luto. Uma nova jornada é principalmente ter o destino certo. Ter o destino certo. E o destino certo para Ruth é expresso nas palavras de Boaz. Está sob as asas do Senhor. Está sob as asas do Senhor. Aí é o final da nova jornada. Aí é o ponto crucial da nova jornada. Além das palavras, além da atitude, além da ação, além do trabalho duro, é você estar no lugar certo,